Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como foi a semana da criança? Se divertiram bastante, brincaram, mas não deixaram de realizar as atividades de vocês. Tô certa? Espero estar. Vamos à aula de hoje, então? Na aula de geografia de hoje, nós vamos aprender um outro tema. Só que antes, nós precisamos corrigir as atividades, deixar tudo certinho aí, para vocês estudarem também da forma correta e realmente aprender, certo? Na aula anterior de geografia, na semana passada, nós estudamos os problemas ambientais no campo, que através das atividades da agricultura, da pecuária e do extrativismo, quando as pessoas realizam essas atividades e que precisam arrumar o terreno para criar o gado, para fazer o plantio dos alimentos, elas precisam retirar a mata, elas precisam remover o solo, também por extrativismo, e isso acaba causando, se não for pensado de uma maneira correta, sustentável, pensando realmente na natureza, traz muitos problemas para os animais que viviam ou vivem naquele ambiente, onde alguns acabam sendo extintos, não só animais, mas como também plantas, acaba poluindo os rios mais próximos com o uso de agrotóxicos nas plantações, na agricultura. E para se produzir, para se ter uma grande criação de gado, é preciso desmatar. Com isso, acaba tendo problemas como a erosão do solo, o assoreamento, a retirada da mata ciliar na beira dos rios e que acaba prejudicando muito a natureza, né? Foi esse assunto que nós aprendemos na aula anterior. E também aprendemos e devemos nos conscientizar que nós precisamos de todos os produtos que provêm dessas atividades, onde eles extraem a matéria-prima para se fabricar. Só que nós temos que pensar de maneira sustentável, que nós podemos reutilizar muitas coisas, que nós podemos consumir talvez menos, né? Que às vezes a gente consome muito mais do que a gente precisa. Então, maneiras muito simples e que estarão ajudando a nossa natureza de uma forma bem grande. Certo? Vamos conferir então? Na página 116 do livro de Geografia, vocês irão acompanhar então com a prof a correção das atividades. Vamos lá. A questão de número 1 perguntava para vocês: quais são as principais causas da poluição dos rios no campo? Vocês responderam mais ou menos isso? Que uma das causas, ou algumas delas, são o uso de produtos químicos nas plantações e também de substâncias nocivas no extrativismo mineral. Quando se extrai o solo para se obter os minerais que são utilizados para fabricar produtos do nosso dia a dia, é utilizado produtos, principalmente o mercúrio, e às vezes ele está presente até no solo, e que se não for utilizado ou que tem o seu devido cuidado, ele pode causar muito problema para o nosso solo, deixando ele infértil e também prejudicando os seres que moram e vivem nele. A 2. O que é mata ciliar? Por que a preservação dela é importante? Lembram da mata ciliar, que a prof comparou com os cílios dos nossos olhos? Só que ele não protege os olhos da natureza, ele protege os rios. Então, mata ciliar é a vegetação que fica nas margens dos rios. É importante preservá-la porque ela evita a erosão, ou seja, a formação daqueles buracos enormes e que o solo acaba indo todo para dentro do rio, das margens, e o assoreamento dos rios. A 3. Por que a navegação e a geração de energia são prejudicadas pelo assoreamento dos rios? Lembram do assoreamento? O que é o assoreamento? No caso aqui tem a imagem de uma cidade, né? Mas, digamos que aqui na beira desse rio não existisse essa mata ciliar, estaria somente o barro, a terra. Quando chovesse, a água da chuva levaria toda a terra do barranco, da margem, para dentro do rio, deixando essa água cheia de solo. O solo ia se acumular no fundo cada vez mais e cada vez mais,
E sem contar que o rio iria perder, então, a sua margem aqui, né? Quando chover um pouquinho, o leito já está todo cheio de lama, de barro, e acaba, então, não tendo espaço suficiente para comportar tanta água. E, então, acaba tendo as inundações frequentes devido ao assoreamento. Entenderam? Então, vamos lá. Respondendo à pergunta, então. Por que a profundidade dos rios diminui, como a prof falou para vocês, então não é possível navegar. Reduzindo também o volume de água, com pouca água, essas atividades são prejudicadas ou até mesmo tornam-se impraticáveis. No caso da navegação, é quase impossível, né? Um barco conseguir navegar com um monte de solo, de terra no fundo. A número 4, vocês deveriam responder no caderno, certo? Então, pega lá o caderno de vocês, confere se você colocou algo parecido com o que nós vamos conversar. Essa foto mostra uma área da floresta amazônica que foi desmontada para a prática da agricultura. Então, olha só o que aconteceu. Ela foi desmatada, essa área aqui é uma área desmatada, onde foi tirado, então, a floresta natural que existia aqui e vai ser utilizada para a prática da agricultura. Eles vão remover a terra para deixar ela mais fértil, com certeza irão passar algum tipo de agrotóxico, fertilizante, para deixar a terra mais fértil também, né? E também, como está dizendo aqui, a sugestão aqui da prof, que o desmatamento, lembrando, né, ele causa a extinção das espécies vegetais, altera o habitat de muitos animais e pode levá-los à extinção. É bom ressaltar que aqui onde eles retiraram a mata para se plantar a agricultura ou para se fazer atividade da agricultura, moravam seres, animais, né, que tiveram que procurar outro local para sobreviver. Agora a pergunta: que problemas o desmatamento pode causar aos seres vivos e ao meio ambiente dessa área? Nós acabamos de falar sobre esse assunto, né? Já acabamos de responder. Então, que problemas? Causa a extinção de espécies vegetais e animais, altera o ambiente ou o habitat de muitos animais, o que pode levá-los à extinção. Além de estar prejudicando o solo, prejudicando as plantas que vivem perto, sem o devido cuidado com a natureza quando são praticadas essas atividades. Ok, turma? Ficou claro para vocês, então, os problemas ambientais que acontecem no campo? Perfeito! Então, agora nós vamos para o tema 2, que é os problemas ambientais na cidade. Na cidade também tem problemas ambientais? Muitos, e somos nós também que causamos esses problemas. Então vamos lá, acompanhem com a prof aí a leitura de vocês, se vocês quiserem podem ler junto, porque fixa melhor também o conteúdo, certo? Vamos lá. Nas cidades, a concentração de pessoas, de veículos, de atividades industriais, de comércio e de serviços podem gerar vários problemas ambientais. Vamos conhecer os principais problemas ambientais urbanos. Então, as atividades que são realizadas na cidade, gente, também causam problemas, assim como as atividades que são desenvolvidas no campo. E um desses problemas, e é o primeiro que nós vamos ver agora, é a poluição do ar. Nas cidades, todos os dias, uma grande quantidade de substâncias poluentes é lançada na atmosfera. Nós já estudamos em ciências o que é a atmosfera, lembram? Que é a camada de ar que envolve o planeta Terra, por indústrias e veículos motorizados. Isso causa a poluição do ar. Isso mesmo, nós já estudamos também em outro assunto, se não me engano, em outra matéria, a poluição do ar. Os veículos de meio de transportes, todos eles que são movidos a algum combustível que faz com que seja produzida uma fumaça, ou seja, a queima do combustível para se locomover ou para movimentar esses meios de transporte,
causa a poluição do ar, que são os veículos motorizados. As indústrias também, não só indústrias grandes, mas indústrias pequenas que acabam não cuidando desse processo da queima de seus resíduos, não colocam o filtro, não cuidam dessa fumaça que é lançada no ar, causando então a poluição do ar. E é importante nós ressaltarmos que a poluição do ar, quando ela é muito crítica em cidades grandes como São Paulo, que a gente até consegue ver aquela camada escura de poluição, ela causa problemas respiratórios e alérgicos também. Os idosos, as crianças, eles são os mais afetados com esse problema. Aqui essa foto, então, é da camada de poluição, como nós estávamos conversando, ó, da cidade de São Paulo, do ano de 2015. Imagina hoje, deve estar um pouquinho pior se as pessoas não cuidaram, né? Na cidade também temos o problema da poluição da água. Isso mesmo. O esgoto, quando ele não é tratado e não enviado para o devido lugar, para receber tratamento, para ser lançado no rio novamente, e o lixo, são os principais responsáveis pela poluição das águas nas cidades. Você já estudou que a maioria das cidades brasileiras tem rede coletora de esgoto? Já estudamos, né? Mas não tem estações para tratá-lo. Assim, grande parte do esgoto é despejada sem tratamento nos rios, contaminando suas águas. A falta de cuidado com o destino dado ao lixo também pode ser a causa de poluição e contaminação das águas. O acúmulo de lixo nos rios provoca o assoreamento e contribui para a ocorrência de enchentes nas cidades. O lixo, o esgoto, é um grande problema e um grave problema se ele não for cuidado em uma cidade. Além de causar a poluição dos rios, da água, ele também traz problemas para a nossa saúde quando nós tomamos ou bebemos dessa água contaminada. Nós temos aqui a imagem de um rio do córrego que foi assoreado, ou seja, o leito dele está coberto por lama, terra, e também por lixo. Isso faz com que, quando chove, o leito já está coberto e a água tem pouco espaço para ficar aqui, o que acaba inundando rapidamente aqui o local onde ele está assoreado. Então, é mais uma importância, né? Esse mesmo rio aparece na página 115, se vocês recordarem e voltar um pouquinho, vocês vão ver ele lá. Só que aqui também ele está assoreado com lixo, não somente com barro que nós vemos na outra página, certo? O lixo e o esgoto, então, não tratados, são os principais agentes poluidores das águas nos rios das cidades. Essa é uma questão bem importante para a gente tomar cuidado, né? Que não só o nosso lixo, mas também o nosso esgoto, se não for e não tiver o devido cuidado, acaba trazendo problemas para nós mesmos. Outro problema comum nas cidades também é a poluição visual e a poluição sonora. Talvez vocês já devem ter ido passear, em uma cidade onde tem um aglomero gigante de placas, de anúncios, de propagandas, de outdoors, de tudo no mesmo lugar. Isso é a poluição visual. É quando as informações são demais, elas são até incomodam. É uma poluição. Nas cidades há muito disso. É propaganda para todo quanto é lado, placas, outdoors, coisas piscando, luzes e tudo mais. E a sonora são os barulhos que tem nas cidades. Barulhos de carros, de transportes e outras. Vamos ver aqui o que o texto está dizendo para nós? Nas cidades, a grande quantidade de cartazes e anúncios luminosos que são colocados nas ruas, nos muros e nos edifícios provoca poluição visual. Já a poluição sonora é gerada pelos ruídos de buzinas, motores e máquinas. A exposição a ruídos intensos pode provocar sérios problemas de saúde, como dores de cabeça, redução de audição e, em alguns casos, até mesmo surdez permanente. Então, olha a gravidade do problema. Às vezes a gente está passando, tem gente construindo, ou até próximo da nossa casa, né? É muito barulho, barulhos de máquinas trabalhando, barulhos de carros passando na rua, de buzina, de roncos de motores.
tudo isso, então, se não tiver o seu devido cuidado, pode causar problemas sérios para a nossa saúde. Certo, gente? Então, vamos tomar o devido cuidado. Muito bem. Próximo problema é o lixo. Não aquele lixo que acaba indo para os rios que a gente joga no chão e que causam assoreamento. Agora nós vamos falar sobre o lixo que é produzido na nossa casa e que acaba indo e tendo seu destino errado. Então, olha só, diariamente, grandes quantidades de restos de comida, embalagens, latas, garrafas, papéis e entre outros objetos são descartados no lixo. Nas cidades, o lixo produzido vem de residências, da indústria, do comércio e das diversas atividades de prestação de serviço. Ainda hoje no Brasil, grande parte do lixo é coletada e depositada em lixões a céu aberto, sem nenhum tratamento. Isso atrai insetos e outros animais que causam doença. O destino correto de todo o lixo coletado deveria ser o aterro sanitário, local onde o lixo é armazenado em condições adequadas para não prejudicar os seres vivos e o meio ambiente. E é assim, turma, que o nosso lixo deveria ter o destino correto. Mas em muitos casos, em muitas cidades, não é isso que acontece. Os lixões a céu aberto é o destino do lixo das pessoas que moram nas cidades. Isso causa que, como a prof acabou de ler, insetos, aliás, atrai os insetos, né? E esses insetos, por sua vez, causam muita doença para a população ali próxima desse local e até mesmo mais longe. Então, o destino correto do nosso lixo deve ser o aterro sanitário, onde ele é enterrado, como o próprio nome já diz, aterro. As pessoas separam, então, o lixo, ele é triturado e com o devido cuidado, e depois as máquinas fazem o processo de enterrar. E assim ele vai se decompondo naturalmente, as pessoas vão analisando, vão cuidando desse processo e estão sempre ali de olho no que está acontecendo. Diferente de quando o lixo fica a céu aberto, né? Trazendo e atraindo também animais, como a gente já comentou. Perfeito. Ficou claro, gente? Quais são os problemas da cidade e também o porquê que eles ocorrem e as consequências que eles trazem para nós? Muito bem. Então, vamos para as atividades. A número 1, vocês irão completar o quadro com informações sobre os principais problemas ambientais que ocorrem nas cidades. Vocês vão colocar aqui o nome do problema e as causas desse problema. Um exemplo, a poluição do ar. Vocês vão colocar aqui, poluição do ar. Qual é a causa desse problema? É o lançamento de substâncias poluentes no ar ou o lançamento de fumaças que poluem o ar, certo? Então, vocês aqui vão colocar o nome do problema e aqui o que causa esse problema, certo? O que as pessoas fazem que causa esse problema que você escreveu ali. A número 2, como vocês veem aqui, tem um caderninho e vocês irão responder no caderno. Então, coloquem a data de hoje, a aula, para vocês conseguirem localizar facilmente essa informação depois, tá? Vocês vão observar o desenho e irão responder. Letra A. O que está causando a poluição desse rio? A B. O que o acúmulo de lixo no leito dos rios pode causar? As pessoas que vivem na cidade podem ser prejudicadas por isso? Explique. Essas atividades são no caderno, certo? Essas perguntas aqui. Ok, vamos para a próxima atividade, então. Hoje nós vamos responder algumas atividades também no tópico O que você aprendeu, para recordar as principais ideias e os conceitos que nós estudamos nessa unidade. Então, o que nós estudamos nessa unidade? Vamos relembrar aqui rapidinho, então. Nós aprendemos que as diversas atividades praticadas no campo ou na cidade podem causar problemas ambientais. A extinção de espécies vegetais e animais, a destruição dos solos, como a erosão, o assoreamento dos rios e a poluição das águas são alguns dos problemas ambientais no campo.
A poluição do ar e da água, a poluição sonora e visual e a grande quantidade de lixo são alguns dos problemas ambientais nas cidades. Foi esse o nosso assunto, ou os assuntos que aprendemos nessa unidade. Então, referente ao que nós aprendemos, vocês irão responder. A número 1, a 2, a 4, vocês irão responder no caderno de vocês, certo? Então, já continuem com o caderninho em mãos que vocês irão utilizar ele. A número 1, vocês vão observar a sequência dos desenhos e responder. Então, vocês têm aqui uma sequência de desenho, certo? Vocês vão analisar com muito cuidado e responder. O desenho 1 mostra uma floresta. O que aconteceu com essa floresta? A 2, aliás, a letra B. Quais são as consequências dessa mudança para as plantas e para os animais que vivem nessa área? A 2, agora sim a 2. Observe o gráfico. Então, vocês têm um gráfico onde fala sobre as moradias urbanas atendidas por coleta de lixo em 2015 no Brasil. Aí vocês têm uma legenda explicando cada uma delas, o que corresponde a cada cor. E vocês têm aqui 4 perguntinhas sobre ela que eu vou deixar vocês responderem, lerem sozinhos e responderem para depois a gente corrigir, tá? A 3, a prof não vai pedir para vocês fazerem. Não precisa fazer, tá? A 4, vocês irão responder. Quais problemas ambientais foram identificados no lugar onde você vive? E a B, identifique as causas e as consequências desses problemas. Aqui, como nós não fizemos a número 3, vocês vão somente pensar, pesquisar, analisar aí com as pessoas à volta de vocês, ou que vocês mesmos viram, né? Tem coisas que a gente já consegue observar, que são problemas aqui na nossa cidade. Nós temos alguns problemas ambientais. Quais são eles? Então, é deles que vocês irão responder aqui na número 4, tá? Não precisa fazer essa pesquisa aqui para depois responder. Vocês já podem, talvez, perguntar para alguém, uma pessoa mais velha, ou até mesmo se você souber de algum, você pode responder aqui na 4, certo? A 5 é bem importante para vocês conversarem também, né? Neste momento, como você acha que está a qualidade do ar no lugar onde você vive? Boa, regular ou ruim? Cada um mora em determinado lugar, talvez mais no centro, mais retirado, então vai depender do lugar onde você mora. Depois, o vamos jogar. Vocês irão analisar aqui as pistas e colocar lá no município de vocês, retirar lá, destacar da página 153 e 167 o destino correto para o lixo produzido na cidade. Vocês vão procurar. Depois, colocar, então, encaixar no município de vocês, que já deve estar quase completo, certo? Muito bem, turma. Então, por hoje é só. Aprendemos, então, um pouquinho mais sobre os problemas ambientais na cidade. Até a nossa próxima aula. Façam as atividades com capricho e até lá. Tchau!